Gostaria de apresentar a vocês Adriano Pereira dos Santos. Ele é brasileiro, reside em Brasília, tem 42 anos, é solteiro, educador físico e empreendedor. Adriano conheceu o livro durante há cerca de 15 anos, através de uma pesquisa na internet sobre Melquisedeque, o personagem bíblico. Durante esse tempo, vem bebendo dessa fonte e compartilhando seus ensinamentos. Então, Adriano, pode avançar com sua palestra. Muito obrigada pela sua maravilhosa disposição para servir. Adelante com a palestra. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Arlindo, Gabriel, Ângela, Irene, Liane, André, Maria. Agora o Aélio aí chegando. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, né, por esse convite, essa oportunidade de falar um pouco a vocês sobre esse que é o maior tesouro que o Pai me deu, né, que é poder conhecê-lo e também poder compartilhá-lo. Bom, eu, como a Dini disse, né, sou educador físico, tenho 42 anos, né, trabalho aqui em Brasília, na minha própria academia, que é um box de treinamento cross. Desde criança, eu fui muito impressionado pelos ensinos bíblicos, né? Posso me lembrar até hoje de episódios, né, onde na minha infância, a minha mãe me mostrava alguns trechos de uma Bíblia ilustrada. Na adolescência, eu sempre procurei ir para as missas, né? Fiz o catecismo, me crismei. Depois, já adulto, conheci o evangelho, o evangelicismo, né? Passei a ler a Bíblia, me senti compelido a mudar do estilo de culto, né? E, ao longo do tempo, o meu interesse pelas verdades espirituais aumentava. E eu me lembro de sempre pedir em minhas orações a graça de Deus para compreender a sua palavra, para guiar meus passos e para me tornar uma pessoa melhor. Então, eu agradeço ao Pai, né, pela sua abundante misericórdia e pelo seu amor, pois ele sempre me capacitou com alguma percepção para notar toda a graça e amor dele, né? E para notar que essa graça e amor sempre estiveram disponíveis, apenas eu que não os acessava. Dessa forma, né, a minha busca continuou até que um dia eu tive acesso ao livro de Urântia, né? Foi pela internet, de lá para cá já se passam mais de 14 anos, né? E são 14 anos de aprendizado e de muita luta interior em busca dos padrões celestiais que a gente vai descobrindo no livro. Posso dizer que não tem sido fácil, mas também posso dizer que isso me deu e me dá constantemente um motivo, um novo sentido verdadeiro, né, para viver, e infinitas alegrias, né? Infinitas alegrias espirituais. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco desse estudo que eu venho fazendo sobre o tema Vivendo os Ensinos de Jesus. A minha pretensão com isso é ser um instrumento de Deus na vida de vocês, para motivar, para inspirar aqueles que estão na busca de ser uma pessoa mais ligada a Deus. E assim, né, como eu, pessoas que desejam se tornar cada vez melhores aos olhos do Pai. Essa apresentação, por sua vez, é a minha ótica, né? A minha ótica da revelação, que está contida no livro de Urântia. E não tem a pretensão de bater o martelo sobre nada, né? Eu sei também que a abrangência do livro é infinita, né? E que essa apresentação aqui, ela representa um ínfimo esforço, né? Diante desse conteúdo extenso do livro. E do que é a infinitude da verdade, né? Mas pode ser algo prático, né? Algo valoroso para alguns, né? Como as muitas apresentações que eu assisti até hoje e que sempre me trouxeram ensinamentos muito valiosos. Então, dito isso,
eu gostaria de convidá-los a um instante de silêncio, né? Um silêncio meditativo, para que a gente possa elevar nossa mente ao nosso Pai e Criador, a fim de que Ele nos ajude a nos conectar, a nos concentrar e a perceber o que for de valor espiritual, né, nessas passagens aqui que eu vou apresentar. Então, convido a vocês, aqueles que quiserem, fechar os seus olhos e ficar um tempinho aqui em silêncio meditativo, pedindo aqui a graça de Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, convido vocês agora a gente começar realmente aqui a entrar no nosso tema, tá? O mestre disse: não temas aproximar-te de mim, chegue mais perto para ouvir o meu ensinamento. Isso nos leva ao primeiro passo para viver os ensinos de Jesus, que é abrir a porta do nosso coração. Abrir a porta do coração. Jesus disse assim: vede, eu estou à porta dos corações dos homens e bato. Se algum homem abrir a porta para mim, eu entrarei e cearei com ele, e alimentá-lo-ei com o pão da vida. Seremos um em espírito e em propósito, e assim seremos irmãos, sempre irmãos no serviço longo e frutuoso da busca pelo Pai do paraíso. Então, para viver os ensinos de Jesus, o primeiro passo é abrir a porta do coração. Eu fico pensando que muitas vezes nós não queremos receber visitas em nossa casa, né, por pensar que a visita vai fazer julgamento da nossa intimidade. E para evitar isso, deixamos de receber. Mas se desejamos dar passos para a mudança, o primeiro passo é permitir a entrada daquele que vai nos direcionar ao melhor caminho. Então, abrir a porta do coração significa ter a disposição de convidar Jesus para o nosso lugar íntimo, para dentro da nossa casa, né? Entre aspas. Naquele lugar onde nós poderemos ter uma conversa com Jesus, onde nós poderemos fazer amizade com Jesus, nos conhecer, nos ouvir, nos entender. Geralmente, quem frequenta a nossa casa se torna íntimo nosso, né? E eu escolhi essa palavra íntimo porque ela tem um significado muito apropriado, né, nesse contexto. Segundo o dicionário online, íntimo quer dizer relativo ou que constitui a essência, o cerne de algo. Íntimo também quer dizer que tem origem ou que existe no âmago de uma pessoa. Então, este primeiro passo de abrir a porta, né, é a atitude que demonstra a nossa boa vontade para com o Criador. Demonstra que você, né, que eu o queremos por perto. Demonstra que ele é bem-vindo e demonstra também que você e ele, né, não tenham reservas um com o outro, né, que sejamos íntimos de Jesus. Vejamos mais uma vez o que o mestre disse. Ele disse assim: vede, estou à porta dos corações dos homens e bato. Aqui podemos notar que Jesus ele quer estabelecer um relacionamento conosco. Um relacionamento, ele nunca é unilateral. Note como Jesus descreve o relacionamento que ele quer ter com nós, os seus filhos humanos. Ele diz: vede, estou à porta dos corações dos homens e bato. Nesse primeiro período aqui do texto, ele está executando ações. Ele veio até o homem, ele se achegou ao homem,
ele provocou o homem batendo a sua porta. Note que todas essas ações, elas impelem uma reação por parte do homem. O que fazemos quando alguém provoca a nós tocando a campainha da nossa casa? Claro que procuramos saber quem é, né, e averiguar o que a pessoa deseja. Caso seja do nosso interesse, nós abrimos a porta e deixamos a pessoa se expressar. Por isso, Jesus também diz: e se algum homem abrir a porta para mim. Então, olha só aqui, ó. Se algum homem abrir a porta para mim. Isso me diz claramente que Jesus está afirmando que a única coisa que ele precisa para nos abençoar com a sua presença é da nossa permissão, né? Do nosso convite, do nosso aval. Porque se o homem permitir, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, né? Eu entrarei e cearei com ele, e alimentá-lo-ei com o pão da vida. Né? Ele vai se relacionar conosco, né? Ele vai também prover o pão da vida, o alimento que vai fortalecer, né, o homem, nós, né, de forma espiritual. E todo esse relacionamento ele vai ter também um resultado prático, segundo o texto, né? Ele diz assim: seremos um em espírito e em propósito, e assim seremos irmãos, sempre irmãos, no serviço longo e frutuoso da busca pelo Pai no paraíso. Né? Então, o resultado prático, né, é nos tornarmos como Jesus, tomarmos o propósito espiritual de Jesus como uma meta de nossa vida e ingressarmos na família celestial, a família de Jesus, né? Família essa que vive para frutificar os propósitos perfeitos do Pai, né? E quando compreendemos isso, nós estamos aptos para viver mais completamente naquele local de ação do Espírito de Deus, né? Vocês sabem qual é o local de ação do Espírito de Deus? Esse local é o reino dos céus. Nós estamos aptos, então, a entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Tá? Vejam o que diz esse texto. Lentamente, os apóstolos e muitos dos discípulos estavam aprendendo o significado da declaração inicial de Jesus. A menos que nasçais de novo, que nasçais do Espírito, vós não podereis entrar no reino dos céus. Né? Vejamos o que mais Jesus falou sobre o reino de Deus. Jesus ensinou que aquele que acredita pela fé entra imediatamente no reino. Nos seus vários discursos, ensinou que duas coisas são necessárias à entrada no reino por meio da fé. A primeira é a fé e a sinceridade. Jesus nos diz que a fé e a sinceridade são necessários para a nossa entrada no reino. Muito mais do que isso. Ele explica como é essa fé e o que essa fé gera. Quais são as características de uma fé desse tipo? Vejamos. Vir como uma criancinha, receber o dom da filiação como uma dádiva, submeter-se a fazer a vontade de Deus sem questionar e em confiança plena e genuína na sabedoria do Pai. Vir ao reino livre de preconceitos e pré-julgamentos. Estar de mente aberta para aprender como um filho não estragado por mimos. Então, veja só que ele nos traz aqui ele esmiuça o que ele espera dessa fé sincera, né? Dessa fé e dessa sinceridade que que vai nos capacitar a entrar no reino. Vir como uma criancinha, né? Uma criança geralmente é entusiasmada, tem aquele espírito aventureiro de se entregar ao conhecimento, né?
principalmente se um adulto está convidando, né? Receber o dom da filiação como uma dádiva, submeter-se a fazer a vontade de Deus sem questionar e em confiança plena e genuína na sabedoria do Pai. Então, isso me indica que nós devemos saber ser, né, sermos agradecidos, né, perceber que o autor da vida está nos dando um presente, né, e dessa forma confiarmos em sua bondade e amor. E confiar significa não julgar os seus métodos, pois não podemos entendê-los. Os métodos de Deus, eles estão acima da nossa compreensão. E a nossa fé genuína é nos entregarmos a eles com confiança. Vir ao reino livre de preconceitos e pré-julgamentos. Então, o reino, ele é muito mais um local, né, novo para nós. Né? Não podemos querer compará-lo a outros sistemas ou lugares. Antes, a melhor atitude para nós é estarmos dispostos a aprender de novo. E estar de mente aberta para aprender, como um filho não estragado por mimos, né? Que denota ter a capacidade de ser sincero consigo mesmo e entender, né, que Deus quer o nosso melhor, né? Muitas vezes a gente tem muitas concepções e já chega querendo, né, comparar tudo que a gente está aprendendo no livro, né, com os nossos padrões anteriores. Mas ele está falando, venha de mente aberta e elimine os preconceitos, né? Então, essas são as características de uma fé sincera, né? De uma fé genuína, né? Segundo o que Jesus disse. A segunda atitude essencial para a entrada no reino é a fome da verdade, né? A sede da retidão, uma mudança na mente para a conquista de um motivo para ser como Deus e encontrar a Deus. Então, Jesus explica que ter fome da verdade está para uma atitude de perseguir a verdade, né? Sempre com o intuito de se automoldar à perfeição divina, né? Mudar a mente, né, da conformidade com o que há de mal, com o que há de errado, né? Nesse sistema de coisas que nós estamos imersos, né, que é o nosso mundo, né, para uma mente que anseia por transformação, né, à luz da verdade. E à medida que buscamos esse relacionamento com Deus, nós vamos cada vez mais compreender o reino. Nós vamos cada vez mais compreender o que é o reino, né? E compreender o reino é importante para que a gente possa eliminar as ideias erradas sobre o que o Pai espera de nós e sobre o que podemos esperar dele também. Então, vejamos o que Jesus diz aqui sobre o reino. O reino do céu, o governo divino, é fundado no fato da soberania divina. Deus é espírito. E já que Deus é espírito, esse reino é espiritual. O reino do céu não é nem material, nem meramente intelectual. É uma relação espiritual entre Deus e o homem. Olha só o que está escrito nesse aqui também. O reino do céu não é nem de ordem social, nem de ordem econômica. É uma fraternidade exclusivamente espiritual, de indivíduos sabedores de Deus. Bem verdade é que tal fraternidade em si própria seja um fenômeno social novo e surpreendente, acompanhado de repercussões políticas e econômicas espantosas. Então, vejamos, Deus é espírito, nós somos matéria. Porém, nós somos potencialmente espirituais. De forma material, nós somos como animais do reino material. Temos necessidades, né, as urgências humanas, né, que são urgências humanas que também são divididas com os animais.
Apesar de compreender a nossa situação, Deus está em outro nível. Ele é espírito, né? O homem ainda não é espírito, mas pode se tornar um espírito. O homem possui uma mente capaz de compreender, capaz de discernir realidades. Uma mente capaz de resolver problemas relacionados tanto às urgências da matéria, e uma mente também capaz de almejar ideais superiores, ideais divinos. Bom, o que capacita essa mente humana a almejar os ideais divinos é justamente os circuitos espirituais que a formam e outras agências espirituais específicas que são capazes de prestar assistência ao homem no processo de entendimento das realidades espirituais. Essas realidades espirituais, né, por sua vez, elas trazem consigo ideais e valores, assim como, né, as urgências da matéria fomentam os desejos e também fomentam valores puramente humanos ou animais. Então, muitas vezes, os valores humanos e os valores divinos, eles vão entrar em confronto, eles vão se chocar, porque ambos representam algo para o humano. Ambos vão representar algo para nós. O homem pode ser tanto, né, um escravo da matéria, como ele pode ser liberto também dessa escravidão, né? Caso o homem não tenha forças para dominar os desejos da natureza humana, ele se torna um escravo da matéria. A espiritualização desse ser é o que capacita o ser humano a vencer a luta entre os desejos animais e os ideais espirituais. À medida que o homem consegue subjugar conscientemente a matéria e vencer os impasses, né, entre a natureza humana mais baixa, deixando-se dessa forma ser governado pelo guiamento do Espírito de Deus, esse homem está efetivamente no reino dos céus. É claro que todas as mudanças provenientes dos valores espirituais vão gerar aquele impacto na sociedade, vão gerar confrontos de interesses e, por conseguinte, vão gerar prejuízos para algumas partes. Esses prejuízos certamente podem vir a ser reclamados e também podem vir a ter represálias. Nesses momentos, né, onde existem as represálias, onde vai existir todo esse reclame conflitual entre a natureza humana e a natureza divina, onde os homens que ainda não compreendem a Deus, eles vão muitas vezes se manifestar de maneira puramente animal contra aquelas pessoas que já têm uma consciência dessa realidade espiritual. E nesses momentos, né, são onde a fé e o propósito espiritual vão ser testados, onde o homem pode demonstrar a sua fidelidade ao reino. E demonstrar fidelidade ao reino é o mesmo que viver o reino. Demonstrar a fidelidade ao reino é o mesmo que viver o reino. Viver o reino, Jesus nos ensina que, pelo novo caminho, antes sereis transformados na vossa alma interior, pelo Espírito da verdade, e sereis fortalecidos por ele, com a renovação espiritual constante da vossa mente. E assim, sereis dotados com o poder de atuar do modo certo, rejubilante e cumprindo com graça e aceitação a vontade perfeita de Deus. Esse texto ele é bem claro, né? Bem bonito, é fácil de entender. E ele me diz aqui, para mim, que a vida do homem que entrou no reino celestial é marcada pelo
alimento divino. Né? O alimento divino é de onde o homem consegue os nutrientes necessários para fortalecer a sua alma. Jesus disse que o ensinamento é o pão da vida. Né? O ensinamento dele, né? É o pão da vida. Ele diz que sua palavra alimenta para a vida eterna. Por extensão, eu entendo que a verdade é o pão que alimenta a nossa alma. O Espírito da verdade é a ajuda celestial que nos capacita a saber quando algo é verdadeiro. Né? E foi exatamente ele que me deu a força para um dia me posicionar diante daqueles que exigiam que eu renegasse os ensinos do livro de Urântia, né, para poder continuar congregando na minha antiga instituição religiosa. Mas uma vez provado o alimento verdadeiro, né, que dá a vida, o homem não pode mais negar que conhece o caminho. O Filho de Deus que busca com sinceridade e diligência não permanece no engano, né? Porque ele se abre sempre à busca da verdade e ao ensinamento do Espírito. E à medida que compreende a verdade, ele vai desbravando novas fronteiras e podendo escolher o caminho do acerto. E assim viver pela fé. Ele nunca vai poder provar isso por A mais B cientificamente. Mas as atitudes que ele vai tomando é mediante essas novas descobertas que ele vai desbravando. E são justamente essas ações, atitudes que ele vai tomando a favor da sua fé que demonstram que ele quer seguir a Deus, o caminho de Deus. Não vos esqueçais de que vossa fé pessoal, nas promessas imensamente grandes e preciosas de Deus, é que assegura que vos tornareis participantes da natureza divina. E é justamente o fato, né, de crer que proporciona ao homem a disposição necessária para se manter fiel à vontade de Deus, a vencer a sua luta entre as urgências e os vícios da natureza humana, diante das descobertas e dos valores espirituais. O fato de que as realidades espirituais sejam verdadeiramente reais para aquele que tem o olho da fé é que capacita o homem a morrer para si mesmo e a viver para o espírito. Vejamos mais essa parte aqui. Por vossa fé e transformação do espírito, vos transformais em realidade nos templos de Deus. E o espírito dele, de fato, reside dentro de vós. Se então o Espírito residir em vós, não mais sereis escravos da carne, mas sereis filhos livres e libertos do Espírito. Essa é a transformação que o Pai quer promover em nós, seus filhos, e esse é o processo de libertação do ser humano. Como disse o Mestre Jesus, esse processo ele passa pelo conhecimento da verdade, pois através dela, temos a liberdade, né? A liberdade de escolher novamente o caminho de Deus, né? Essa liberdade, ela é nos dada pelo conhecimento da verdade. E vejamos aqui o que... Espera aí, eu acho que passei demais. Uma vez, Jesus esteve conversando com Nicodemos. Nicodemos retrucou: mas eu não entendo como pode ser isso. Eles estavam falando sobre realidades espirituais, né? E Jesus disse: como pode ser
Como pode ser que tu sejas um instrutor em Israel e continues ainda ignorante sobre tudo isso? Aí Jesus diz: por isso é que se torna um dever para aqueles que sabem sobre as realidades do Espírito revelar essas coisas àqueles que discernem apenas as manifestações do mundo material. Bom, assim como Nicodemos, né, um líder judeu, muitos, né, de nós, muitos dos nossos líderes, muitas das pessoas religiosas de hoje precisam compreender as realidades espirituais da maneira espiritual, né? E aqui reside uma demanda de fé para aqueles que se sentem participantes do reino. As necessidades espirituais dos outros, elas por si só deveriam nos instigar, nos motivar no trabalho frutuoso do reino. Lembremos aqui o que Jesus disse: amai uns aos outros como eu vos amei. E amando assim uns aos outros, todos os homens saberão que sois meus discípulos. Lembremos também que o reino é espiritual. Jesus nos amou servindo para nós o pão do céu, para nos envolvermos no seu reino, né? Nesse serviço. Recordando aqui que o que Jesus está nos dizendo é espiritual, né? E a maior forma de amar foi a forma de Jesus. A forma de Jesus foi ministrar. Se de fato ministramos aos nossos irmãos, né, o amor interpessoal se torna presente. Mas mesmo o maior dos amores não exime, né, a nós, a todos aqueles envolvidos, não nos exime dos conflitos entre as naturezas humanas e divinas. Após descobrir os conceitos divinos e os padrões celestiais, a natureza humana ela vai se sentir ameaçada, ela vai se sentir desprestigiada. E isso gera aquele conflito. O servo de Deus, por sua vez, ele deve estar pronto para servir com carinho e, ao mesmo tempo, também receber as represálias daqueles que ainda não têm a capacidade espiritual de entender o caminho de Deus. Olha o que Jesus diz: se quiserdes seguir-me, quando eu vos deixar, empreendei vossos esforços mais honestos para viver de acordo com o espírito dos meus ensinamentos e com o ideal da minha vida, fazer a vontade do Pai. Fazer isso em vez de tentar imitar a minha vida natural na carne, como foi por necessidade solicitado a viver nesse mundo. E com esse último slide aqui, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e pedir a Deus que ilumine e fortaleça cada um de vocês em espírito. Essa apresentação, em especial, ela foi feita mais curtinha mesmo, para facilitar esse bate-papo agora no final da apresentação. Então, agora eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. Se for preciso, a gente volta a compartilhar, para que vocês possam fazer suas participações. Muito obrigado a todos. Ótimo, Adriano, que lindo, maravilhoso. O que gostaria de perguntar a você, qual é o seu conceito sobre fé experiencial? O que é fé experiencial? Por favor. O meu conceito sobre fé experienciada, fé vivida, é justamente a gente obedecer esse processo que o livro nos mostra. O livro nos mostra um processo que necessariamente usa a mente consciente do homem.
A mente consciente do homem é aquela que analisa prós e contras, que reflete a respeito de conceitos, de valores, de implicações, né? Essa é uma fé, essa é uma capacidade humana que vai me levar a tomar as atitudes sabendo o que pode acontecer comigo. Eu vou usar o exemplo de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, né, pós-Jesus, e Estevão sabia da animosidade dos líderes religiosos sobre a questão do evangelho. E Estevão exerceu, ele viveu a sua fé até os limites da fidelidade. Então, isso é experienciar a fé, é estar disposto a viver pela fé, independente das circunstâncias e das consequências. Como que Estevão fez para demonstrar a sua fé? Ele defendeu o reino diante daquela nata religiosa que se aproximou dele para colocá-lo medo, para que ele possivelmente negasse o reino diante de todo aquele sinédrio. Estevão, ele teria a oportunidade de salvar a sua própria vida, bastasse ele falar assim, não, vocês estão entendendo errado, né? Não é bem isso que eu quero dizer. Mas pela fé que Estevão experimentou, ele conseguiu visualizar uma realidade muito mais verdadeira do que a vida na carne. Ele conseguiu viver e observar através dos olhos do Espírito. Eu posso dizer que essas coisas materiais para Estevão não faziam mais tanto sentido quanto faziam sentido para ele nesse momento os valores espirituais. Diga-se de passagem, a fidelidade é um deles. Ele falou assim, vocês podem me apedrejar, podem me crucificar, façam o que for que vocês queiram fazer. Mas esse valor eu não abro mão. Eu serei fiel até a morte. Então, deixou de ter sentido para Estevão a vida física e passou a ter sentido para ele a vida espiritual. Isso só se deu porque Estevão viveu a sua fé, experienciou a sua fé. Então, essa fé experiencial, ela passa por isso, por entender o ensinamento, por dar a oportunidade do Espírito de cristalizar esse ensinamento na sua alma e, dessa forma, descobrir uma realidade que não é perecível. Somente assim o homem tem a capacidade que teve Paulo, que teve Estevão, que teve Pedro e os demais mártires da igreja. Independente das situações, eles não deixaram de ser fiéis a Deus. Hoje a gente vive em um paradigma diferente. Só pode entender isso quando o homem vira a chave e deixa de ser um filho dependente de Deus e passa a ser um agente de transformação no mundo. Quando ele se torna um filho dependente, quando ele está aqui no nível de filho dependente de Deus, ele ainda está se alimentando do alimento, do leitinho espiritual. Quando ele se entende como um cidadão celestial aqui na Terra, ele passa a ser um filho de Deus que revela a Deus para os outros e um amigo de Deus no serviço dos céus aqui na Terra. Isso é fé experiencial. Isso é viver a fé. Obrigada, Adriano. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para o Adriano?
Então, Adriano, você diria que a fé experiencial é experiência com Deus? É receber seu guiamento, seus dons divinos? Eu diria que sim. A fé experiencial passa por aquilo que a gente viu, né? Uma transformação na mente. Deixa eu voltar aqui nesse slide aqui, ó. Deixa eu me lembrar qual que é. Aqui, ó. Por vossa fé e transformação do Espírito, vos transformais em realidade nos templos de Deus. E o Espírito dele, de fato, reside dentro de vós. Se então o Espírito reside em vós, não sereis mais escravos da carne, mas sereis filhos libertos e livres, né? Filhos livres e libertos pelo Espírito. Essa transformação, ela acontece mediante a um esclarecimento da mente. Nossa mente, ela está acostumada a lidar com realidades materiais. O que são realidades materiais? São realidades que são experienciadas pelos nossos sentidos. A gente pode entender a nossa fé como um sentido também, mas um sentido pouco usado. Da mesma forma que a gente pode também pouco usar a audição, pouco usar o tato, pouco usar o paladar. A fé é um sentido pouco utilizado por nós. À medida que a gente vai tendo esclarecimento sobre as coisas espirituais, elas vão fazendo sentido para nós, apesar de não serem provadas. E eu posso dizer que creio nelas. Mas eu somente mostrarei para o universo que realmente creio nelas quando elas pautam as minhas decisões. Porque eu posso dizer que creio em Deus, mas tomar decisões contrárias a isso. Isso vai deixar claro que o meu discurso é um, né? E a minha atitude é outra. Então, no cerne do negócio, na realidade, eu não creio. Então, a forma que nós temos para demonstrar a nossa fé é justamente os nossos atos. Às vezes, deixamos de ter necessidade de usar palavras. Mas o ato que mais marca é o exemplo de Jesus. Você deixar de viver conforme o que já é o seu estilo de vida para viver o estilo de vida ensinado por Jesus, denota fé, denota relacionamento com Deus. E Jesus falou, meu reino é espiritual. Ele não é meramente espiritual e não tem nada a ver com o material. Embora, claro, que traga repercussões, tanto psicológicas quanto materiais. Eu ousaria dizer que uma pessoa que tem fé, ela tem uma vida mais organizada, mais centrada, mais próspera, por que não dizer? Mas o principal para essa pessoa é que ela entenda as atitudes que são o amor de Jesus pelas outras pessoas, que é a vida de Jesus. E as atitudes de Jesus pelas outras pessoas demonstra investimento do nosso maior ativo, que é o tempo. O tempo é a nossa vida. Quando você chega no fim da sua vida, aqui na Terra, você chegou no fim do seu tempo. Tempo é vida. Então, Jesus, o que ele nos deu? Ele nos deu o tempo dele.
De forma prática, ele transformou aquele tempo em ensinamento. E ele chamou aquele ensinamento de alimento para a alma. Por que que aquele ensinamento ele é alimento para a alma? Porque quando ele entra, ele dá a oportunidade do seu corpo de metabolizar a verdade. E, de acordo com a sua permissão, a verdade pode expulsar o erro. Coisa que só é possível se você se expor à verdade. Se você não se expõe, você está preso e não saberá nunca o que é essa oportunidade. Por isso que ele falou que a verdade vos libertará. Se vai me libertar, isso denota, logicamente, que eu estou preso. Isso me faz lembrar também daquela alegoria da caverna de Platão. Eu só terei a oportunidade de sair da caverna se alguém me disser que eu estou dentro de uma caverna. Então, o que acontece? Viver a fé, me relacionar com Deus, é tudo isso. É passar por esse crescimento espiritual, onde eu discerno, através da minha mente inteligente, o caminho de Deus. Eu passo a ter amor pelos valores espirituais e passo a ver as pessoas mais como almas do que como pessoas. Almas que necessitam do alimento espiritual, que é a verdade. E o pregar, o anunciar o evangelho se torna, por conseguinte, um exercício do amor. Jesus fala, amai como eu vos amei. Como, Jesus? Você me amou. Eu te ensinei. Você ensina o outro também? Eu tive paciência. Você tem paciência? Eu doei meu tempo. Você doa seu tempo? É isso. E eu tenho uma convicção comigo que quando a gente doa o nosso tempo para crescer, para abençoar o outro com o pão da vida, nós estamos estreitamente caminhando com Jesus. Estamos estreitamente ouvindo dele para levar ao outro. Estamos especificamente pegando aqueles 3 pães e 5 peixes e multiplicando para outras pessoas, se é que vocês me entendem aí a parábola dos pães e peixes. Essa é a fé, né, que Jesus ele demonstrou, é a fé vivida. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu levo esse ensinamento. Esse ensinamento é o que liberta. Esse ensinamento é o que Jesus veio falar. Ele falou, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade, é o que eu falo. É o meu exemplo. É o que eu falo. E a gente, às vezes, fica batendo cabeça. Não, é isso, é aprender. É dar meu tempo. Para eu aprender isso, eu tenho que dar meu tempo para estudar. Para montar uma aulinha dessa. Para raciocinar em cima disso. Quando você está fazendo isso, sabe quem está aqui do seu ladinho? Ele. É ele que está aqui contigo. E, na verdade, é ele que está fazendo isso em você. Você e ele se tornam um em propósito, um em meta. Quer ver? Vou voltar aqui nesse slide aqui, ó, que diz exatamente isso. Ó, deixa eu ver aqui. Tem um aqui que fala... Vai ver? Ó. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui, ó. Ó. Tem um slide que fala bem parecido com isso. Aqui, ó. Vede, estou à porta dos corações dos homens e bato. É claro que esse homem que está ouvindo bater da porta, ele ainda não está capacitado para falar para ninguém, mas ele vai estar se relacionando com Jesus e deixando Jesus ensiná-lo, né? Ele diz, se algum homem abrir a porta para mim, eu entrarei e cearei com ele e alimentá-lo-ei com o quê? Com o pão da vida.
seremos um em espírito e um em propósito. Olha só, um espírito e um em propósito. Assim seremos irmãos, sempre irmãos, no serviço longo e frutuoso da busca do Pai do Paraíso. Se a gente for parar aqui, eu teria N outras citações do livro que mostram que a principal ocupação das inteligências celestiais é voltada para isso, para a criação do Supremo. E a criação do Supremo é justamente a espiritualização dos seres humanos que estão nessa linha de desenvolvimento, na linha onde a gente exerce a vontade, onde a gente reproduz no tempo e no espaço as coisas perfeitas que existem em Avona e que fazem parte do Pai do Paraíso. Para fazer isso, eu e Jesus, ele se torna um comigo. Eu me torno um com ele. Eu me torno um com o Espírito, que tudo, no fim das contas, é o mesmo. É o Pai. Ele fala, quem me vê, vê ao Pai. Quem vê o Espírito ajustador, vê ao Pai. Quem vê o Pai, vê a Jesus. Então, a gente se torna um com Deus. Faz sentido, não faz? Isso tudo, quando a gente junta nesse aspecto, a gente começa a entender que o Evangelho é ele. E esse Evangelho, ele se torna uma realidade, ele se torna um cosmo em nós, entendeu? A gente sai de um paradigma e passa para outro. A gente sai de dentro de um casulo e se torna livre. Sai de dentro da caverna e vem para a luz do sol. É mais ou menos isso. É isso que Jesus quer falar, quer mostrar para a gente. Saiam de dentro da caverna do ser humano e passa a ser um ser divino comigo. Como que eu vou fazer isso? Através da vontade. Você quer? Quero. Então, eu estou aqui para te ensinar. Você aprendeu? Aprendeu. Então, já não é mais você. Agora, você sou eu em meio às outras pessoas. E quem que vai crescendo com isso? O Supremo, que é Jesus, que é o Pai, que é o Espírito ajustador, que é a expressão de Deus no tempo e no espaço, que só funciona através dessa decisão do ser humano, que escreveu no tempo e no espaço, através das suas decisões motivadas por uma fé que ele quer reproduzir aqui as coisas perfeitas de Deus. Eu acho que respondeu, Dini? Respondeu e mais também. Perfeito, obrigada. Agradeço. Aélio? Boa tarde a todos, bom vê-los. Adriano, você é um estudante, é um urantiano que eu admiro por conta do teu esforço e tua dedicação em fazer a tua experiência, a tua interpretação, o teu estudo ser um caminho para aqueles que buscam a verdade. Dito isso, Dini trouxe uma pergunta que, para mim, é uma pergunta que é difícil de responder. Não me parece fácil, me parece muito difícil. Já tive a oportunidade de ouvir vários falando, inclusive você agora, e a verdade é que cada vez que eu ouço, fico com mais dúvida que certeza. E a minha dúvida, vou colocar agora, eu sou demasiado prolixo, assim como você, vou tentar ser mais conciso para não cansá-los. A minha dúvida tem a ver com o que está em Mateus 17, 20, e aí eu associo com o livro de Urante, porque tem conexão. Vou ler rapidamente 17, 20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Sem querer entrar em outros temas, falando especificamente da fé, na minha vida de 64 anos, eu nunca vi uma fé desse tamanho, que alguém ordene para um objeto físico do tamanho de um monte, saia daqui e vá para colar. Então, li o livro de Urante inteirinho, li a Bíblia inteirinha e não vi nada nesse sentido. Vi coisas maravilhosas, mas não uma fé desse tamanho. Bom,
para ficar nesse contexto e não sair por aí falando em crenças, falando em experiências, etc., etc., eu vou tentar colocar o meu discernimento na linha do que você colocou no início da tua apresentação, que cada um faz o próprio entendimento e ninguém é dono da verdade para estabelecer que o seu entendimento prevalece sobre o entendimento alheio. Mas, enfim, o meu entendimento. A pergunta original da Dini falava em fé com um complemento, fé experienciada. Se falar de fé, exclusivamente de fé, é uma conversa. Fé experienciada já é uma outra conversa. Então, por definição, a que prevaleceu até agora, em várias palestras que participei, foi que fé é acreditar no invisível, acreditar no desconhecido. Ou seja, você pensa que alguma coisa vai acontecer sem você saber se vai acontecer. Quer dizer, se é desconhecido para você, não foi experienciado, por óbvio. É uma coisa que antecede a experiência. A experiência é uma coisa que já aconteceu. Eu já diria o seguinte: ter fé é acreditar no desconhecido. Se você acreditou no desconhecido e esse desconhecido se fez presente na tua experiência, deixou de ser desconhecido. É uma constatação de que o que você acreditou se tornou verdade. Eu tenho fé que uma pessoa que está com a doença terrível vai se curar. A medicina já condenou, a medicina já declarou como impossível, e de repente a minha crença, a minha fé me faz acreditar que essa pessoa vai recuperar a saúde. Aí essa pessoa, sem explicação nenhuma, fora dos conhecimentos da medicina, consegue se recuperar, consegue ter saúde. Olha, a fé que antecedia, enquanto a pessoa estava enferma, era uma. E a fé, depois que a pessoa recuperou a saúde, já é uma fé experienciada. Ou seja, eu acreditei lá atrás e está aí a demonstração viva, a experiência viva que a minha fé no desconhecido se tornou verdade. Eu não vou acrescentar mais porque me parece suficiente. Então, fé experienciada é uma fé testada, é uma fé que deu certo, na minha concepção. Ainda que eu não tenha o conceito de fé muito claro, porque às vezes eu confundo fé com crença. Mas, enfim, a crença tem mais a ver com valores, com o resultado de uma série de investigações. Enfim, você acredita, é diferente de ter fé, porque a fé tem menos fundamento. Eu não sei se mais confundido que esclareci, mas essa é a minha forma de pensar. Obrigado, Hélio. Eu acredito que essa forma de pensar ela é comungada pela maioria das pessoas em Urântia, que é a forma de pensar que também comungava Nicodemos antes de conhecer Jesus. Seria alguma coisa relacionando a fé com o mundo material. E é justamente isso que Jesus está dizendo, que não se relaciona com o reino de Deus. Lembrando lá o que disse naquele slide, né? O reino do Pai é espiritual, ele não é material e muito menos assim, não tem tanta ligação intelectual. Então, ficaria muito paradoxal para o homem entender a fé como a certeza de que eu vou acreditar que essa pedra vai sair daqui e vai para o outro lugar, sendo que essa fé ela está mais relacionada com as coisas materiais dessa forma. É uma fé que está mais parecida com os feitiços feitos pelo Harry Potter ou por qualquer outro mágico. A fé não é mágica, a fé é espiritual. E no que diz respeito ao espiritual, existem realmente dificuldades maiores do que as que a matéria apresentam. Existem montanhas maiores e mais difíceis de ser removidas do que o Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro. A montanha da incredulidade é uma delas. A montanha do orgulho é outra delas.
O que Jesus estava dizendo é que se a pessoa tiver um pouco de... Cadê o Aélio? Toda vez o Aélio sai na hora do desenvolvimento da pergunta. Dá vontade de ligar para ele e falar assim, entra lá para você ouvir. Porque é impressionante isso. Vou até mandar uma mensagem, só um minuto. Não dá. Sempre ele faz isso. Calma aí. Só um pouquinho, gente. Não tenho o número salvo do Aélio aqui, mas depois eu falo com ele. Mas, bom, talvez a participação dele seja essa, né? De instigar uma explicação e sair mesmo. Dessa forma, ele nunca vai entender e nunca vai tirar essa montanha. Porque, na verdade, isso é uma montanha também que se apresenta na vida dele. Acredito que com um pouquinho de fé, essa montanha sairia. Ele poderia falar para essa montanha, sai daqui e vai para outro lugar. E ela nunca mais voltaria. Vocês conseguem entender que isso é espiritual? Vocês conseguem entender que não tem nada a ver em pegar uma casa daqui e colocar acolá, que isso é coisa de cinema barato para poder entreter criancinhas? Que isso é artifício do inimigo, que vai falar assim, pula da montanha para que você saia voando, porque está escrito. Essa é a interpretação da fé que o homem ele quer ter para tornar a vida mais fácil, para conseguir o pão sem trabalhar, para pegar a via da facilidade. E Jesus está falando, o mundo material, ele apresenta realmente as suas nuances, ele apresenta as suas dificuldades. O que eu estou falando para vocês é de salvação da alma, é de salvação do espírito, é de uma vida nova e cheia de propósito espiritual, onde pão não é pão de comer só, é pão que alimenta a alma, onde monte não é uma pedra, é um monte que me faz ter essa dificuldade de ouvir a verdade e de me entregar a ela. Porque fazer a pergunta e sempre sair na hora da resposta. Não existe isso, gente. Não existe isso. E pode perceber que isso é um padrão. Então, é um monte, realmente, um monte de descrença, porque eu nunca vejo a pessoa realmente se interessando por isso. Mas tudo bem, que Deus o abençoe. Mas o que fica para nós de valoroso é isso, é entender que, como diz, tá claro aqui, é como se o Espírito estivesse gritando no nosso ouvido. Compreender aqui o que significa o reino, né? Peraí. Compreender o reino significa o quê? O reino do céu, o governo divino é fundado no fato da soberania divina, é onde o Pai ele tem autoridade sobre mim e não eu sobre o Pai. A forma de religião que eu vejo hoje em dia é onde o homem muitas vezes até ordena para Deus, né? Dá ordem para Deus. É muito fácil a gente ver isso nessas religiões equivocadas de hoje em dia. Mas não, a fé é fundada no governo divino, onde eu chego para Deus e falo assim, Senhor, qual que é a sua vontade para que eu possa fazer para ti e não o Senhor ficar fazendo por mim. Entendeu? Então, aqui, voltando aqui, Deus é espírito. E já que Deus é espírito, esse reino é espiritual. Então, tudo que está dizendo respeito aqui a esse mundo material vai ficar travado o entendimento, realmente vai ficar travado o entendimento, porque não tem como a gente entender um reino espiritual através de uma mente material. Para que ele entendesse isso, ou para que qualquer um de nós possamos entender isso, temos que necessariamente morrer e renascer no Espírito. Sem renascer no Espírito, não tem como. Não tem como, ninguém pode entender isso.
de forma espiritual se não passou pelo nascimento espiritual. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Então, é necessário realmente nascer do Espírito, renascer, morrer para as minhas concepções, para as minhas certezas. A única coisa que vai me privar disso é o meu orgulho, aquele amor que eu tenho pelas minhas certezas, que vão me privar de renascer para Jesus. Dini. Obrigada, Adriano. Eu quero complementar a sua resposta. Já falei para o Aélio, ele não vai voltar a entrar, mas eu falei que vou deixar aqui a resposta gravada para ele. A primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus nunca falou que a fé moveria uma montanha material, física, de modo nenhum. O que Jesus falou está no capítulo 144, parágrafo 2, não, ponto 2, parágrafo 6, página 1619.4. No entanto, disse Jesus, no entanto, quando orais, colocais tão pouca fé, a fé verdadeira removerá montanhas de dificuldades materiais que podem estar colocadas no meio do caminho da expansão da alma e do progresso espiritual. Eu vou colocar aqui no chat para vocês lerem, se quiserem. Então, ele falou de montanhas de dificuldades materiais que estão em nós, ou na nossa vida. Pode ser também uma dificuldade na nossa vida, alguma coisa que está aí na nossa vida que impede o nosso crescimento. Precisamos limpar. Isso aconteceu comigo, então estou falando por experiência pessoal. E também, outra resposta. O que é fé? Isso é importantíssimo. Diz o livro do Urântia, capítulo 101, seção 8, parágrafo 1. A crença terá alcançado o nível da fé quando estiver motivando a vida e mudando o modo de vida. A aceitação de um ensinamento como verdadeiro não é fé, é mais uma crença. Nem certeza ou convicção também não são fé. Um estado mental atinge os níveis da fé apenas quando, de fato, domina o modo de vida. A fé é um atributo vivo de uma experiência pessoal religiosa verdadeira. Acredita-se na verdade, admira-se a beleza e reverencia-se a bondade, mas não se as adora. Uma atitude assim de fé salvadora é centrada em Deus apenas, que é tudo isso personificado e infinitamente mais. Então, fé é experiencial nascida da experiência nossa com Deus, de seguir o guiamento do Pai. E vou colocar também esse parágrafo aqui. Então, a fé salvadora, a fé viva, é uma dádiva do Pai, quando nós estamos querendo fazer a vontade dela. Então, aquela citação da Bíblia não é o que o mestre falou, essa é a primeira coisa que deveria ser importante para você, Aélio, quando você ver essa gravação, estamos falando para você. A fé é resultado da obra de Deus em nós. Quando nós temos essa confiança nele, acreditamos e seguimos o ensinamento. Por isso, o ensinamento é o pão da vida. Pois quando nós aceitamos a verdade divina e começamos a vivê-la, ela dá vida à nossa alma, ilumina a alma, alimenta a alma, e a alma cresce por quê? Porque estamos fazendo o que a verdade ensina. Então, o mestre falou do pão da vida e também falou da água da vida. Dois conceitos. O pão da vida é a verdade, mas porque ela alimenta, porque nós aceitamos essa verdade e vivemos o ensinamento. Então, o Pai pode nos guiar de melhor modo, e isso é um ciclo.
nós vivemos o ensinamento, seguimos o guiamento do Pai, o Pai nos alimenta, a nossa fé cresce, a nossa alma cresce, a nossa visão espiritual também. É um ciclo. Quanto maior seja a nossa experiência interior com o Pai, maior será o crescimento. E sucessivamente aquele ciclo continuará se renovando, crescendo, sempre crescendo em espírito, em semelhança com isso. Isso é a essência, o resumo de tudo, semelhança com Deus. É só isso que queria falar. Espero que a Hélio consiga ajustar os conceitos, isso vai ser muito importante. Aí está o valor da verdade. Quando a verdade é uma que nós reconhecemos, limpamos o panorama mental daqueles conceitos errados, que ainda mantemos, então a verdade poderá fazer seu trabalho do melhor modo, né? É isso. Obrigada. Só antes de dar aqui a palavra para o Roberto, eu consegui falar aqui com ele no WhatsApp, e ele diz assim, né, que para facilitar a dúvida dele e a minha resposta, eu acredito que a fé das pessoas em Jesus, antes dele ter ressuscitado Lázaro, era de uma natureza. E depois que Jesus realizou a ressurreição de Lázaro, era outra. A última, na minha opinião, é uma fé experienciada. O que você acabou de dizer aí, Dini, assim, já fecha com chave de ouro e já está bem claro, né? Mas o que acontece? Trocando aqui, né, para a minha forma de me expressar, ter conhecimento ou a expectativa, mesmo que seja muito forte de que algo seja real, não se torna real até o momento em que você paga o preço por isso. O que eu quero dizer? Que Jesus conhecer a Deus da maneira como ele conhece, ser o que ele é, e não ter pago o preço pela verdade até a cruz, não demonstraria a fé que ele que é a fé genuína. Ele experienciou a fé. Experienciar é viver. Ele viveu a fé dele até as últimas consequências. Experienciar é quando você traz a fé do nível intelectual, daquele conhecimento ou expectativa ou certeza de que algo realmente existe, para a parte da experiência, onde você torna ela viva através das suas atitudes. Eu ousaria dizer que Lúcifer e Caligaste nunca perderam a consciência de que Deus existe, mas eles perderam a fé porque eles deixaram de realizar a vontade de Deus. Se brincar, eles sabem muito mais de Deus do que qualquer um de nós, e até mesmo mais do que os próprios reveladores desses documentos, se brincar. Mas o fato é que eles não têm fé porque eles não subjugam a sua vida a fazer a vontade de Deus. Porque a fé verdadeira, ela gera uma ação. É a mesma coisa que eu falar para você, não coloca o dedo na tomada, porque vai gerar uma corrente alternada, essa corrente vai passar pelo seu corpo, vai cozinhar os seus órgãos e você vai morrer. Você entende todo esse mecanismo, mas você tem que ir lá e colocar o dedo para provar. Você não creu no que eu falei. Você precisou experimentar. Você entendeu, mas não creu. Então, a fé vivenciada, experienciada, é quando você passa ela por dentro da sua mente, você entende, e através da sua vontade, você transforma ela em uma realidade. Essa realidade não existia. É por isso que o Pai, ele co-cria, né? É por isso que você co-cria com o Pai uma realidade que não existia. É assim que acontece. Roberto, por favor. Muito grato, Adriano. Jani, muito grato, pessoal. Olha, eu interpreto assim.
Eu estou num restaurante, por isso eu tô com a proteção. É o seguinte, no meu entendimento, a crença é algo do nosso intelecto. Nós podemos acreditar em ideias, podemos acreditar em coisas, mas como a Jani mencionou aquele parágrafo, a crença ela pode amadurecer para a fé quando ela se torna um modo de vida. Como é que eu interpreto isso? No meu entender, a mesma palavra e significado que gera fé gera confiança. Confiança a gente tem em pessoas. Com a nossa pessoa inteira, a gente confia em pessoas. Crença, a gente pode ter crença em coisas, em ideias. A crença é mental. A fé, a confiança é em pessoas e demanda a nossa pessoa inteira. Então, eu creio que a fé de Jesus é uma confiança da pessoa dele na pessoa de Deus. O documento 196, ele se intitula A Fé de Jesus. E tem uma expressão nesse documento que diz assim: a fé de Jesus era totalmente pessoal e puramente espiritual. Ele tinha fé na pessoa infinita de Deus, o Pai Universal, que é quem dá a personalidade, e era puramente espiritual. Que a segunda pessoa da deidade, o Filho Eterno, é espírito puro. Então, é essa a minha interpretação. Crença intelectual, fé da pessoa inteira. Por isso, a crença, quando amadurece para a fé, ela se torna uma ação da nossa pessoa inteira. É isso que eu queria somar a esse assunto tão importante. Obrigado, Roberto. Boa noite, Adriano. Boa noite, Dini, a todos. Tudo bem? Oi, Lilian, boa noite, Boa bem-vinda. noite. Viu, quero aproveitar, assim, se o Adriano pudesse exemplificar, assim, porque a fé é viva, mas como nós viveríamos essa fé na prática? Muito na bom. prática diária. Muito bom, Lilian. Uma pergunta realmente proveitosa. Essa daí é muito legal. A percepção que eu tenho de tudo isso é o seguinte: como que eu posso transformar esse entendimento que o livro me proporciona em algo que transforma a minha realidade, em algo que transforma o ambiente que eu vivo, em algo que faz com que o reino do céu se torne real, mesmo que seja aqui no meu microcosmos, né? Bom, a percepção que eu tenho disso é o seguinte: tudo passa por um processo, né? Esse processo, ele passa pelo conhecimento da verdade, pelo esclarecimento da mente, né? Essa mente, ela vai ser influenciada pelo Espírito da verdade, e eu tenho certeza que o Espírito ajustador, ele vai estar mostrando para aquela pessoa, esse é o caminho. Tá? Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo os padrões celestiais, eu começo a entrar naquele conflito natural entre as duas naturezas, né? A natureza divina, que quer me chamar para cima, e a natureza humana, que ela denota ali as minhas urgências materiais, as minhas urgências humanas, as minhas urgências intelectuais. Ambas as duas naturezas, elas precisam se expressar em um ponto chamado tempo e espaço. Nenhuma das duas decisões, elas podem ocupar o mesmo tempo e espaço. Vou fazer a vontade de Deus e do diabo. Não, não dá. Vou fazer a vontade de Deus e a minha. Não é assim. A menos que você conforme a sua vontade à vontade de Deus,
você estará sempre em cima do muro. Você estará sempre, você nunca estará servindo a Deus com a inteireza do seu coração. Então, o que acontece? Como que isso se torna prático na minha vida? Aí eu uso o exemplo dos heróis bíblicos, pode ser, né? Quando, pela fé, Moisés, ele foi até o Egito e trabalhou, ele voltou e trabalhou incansavelmente para tirar os hebreus do jugo do faraó. Isso foi algo que ele teve um contato espiritual com Deus, ele teve um esclarecimento mental e ele passou isso para a prática. Filipe, uma outra história bíblica que eu gosto muito. Filipe era logo após, né, Jesus ser assunto aos céus, Filipe se encontrava em algum lugar, que a Bíblia não especifica qual, mas um anjo chega para Filipe e fala: Filipe, sai de onde você está, acompanha um carro onde tem uma pessoa e mostra para ela a verdade. Então, Filipe sai, encontra uma charrete, onde um eunuco etíope estava lendo as escrituras. Ele começa a correr atrás desse carro, ouve que o eunuco, aquela pessoa, está lendo o profeta Isaías, e ele pergunta do lado de fora: entendes o que lês? Olha só, Filipe, ele ouviu o anjo, interpretou qual que era a decisão que ele precisava tomar e ele atendeu ao chamado de Deus, que era: Filipe, levanta e vai. Oh, que loucura, Deus, eu vou sair correndo agora atrás de carro para perguntar se a pessoa está entendendo ou não o que ela lê? Ele não questionou a ordem que foi dada, ele simplesmente foi. Quando ele chegou lá, ele encontrou aquela pessoa, anunciou o evangelho e aquele eunuco etíope creu. Então, Lilian, para responder a sua pergunta, eu acredito que a gente pode ler o livro de Urântia observando de maneira mais atenta a padrões celestiais de comportamento, sejam eles ético-morais ou religiosos, e nos espelharmos neles, sempre passando tudo pela ótica da beleza, da bondade, da verdade. Então, se eu observo Jesus orando e noto que eu não oro tanto, eu posso inferir que uma atitude boa para desenvolver o meu espírito seria orar. Então, eu passo a me educar a orar mais. Se eu vejo Jesus perdoando e percebo dentro de mim que eu não perdoo as outras pessoas, uma atitude é me moldar ao exemplo de Jesus e, através da minha mente esclarecida da importância do perdão, passar a perdoar mais o irmão que peca contra mim. E assim sucessivamente, em todas as outras páginas do livro, eu vou encontrar alguns pontos em que uma ação ela é necessária. Quando eu escuto essa palavra que está me impelindo a uma ação, é o mesmo, é equivalente a ouvir o toque, toque, toque de Jesus no meu coração e abrir a porta para que ele entre. Nesse momento, Jesus não é mais uma pessoa apenas, ele é a beleza, a bondade e a verdade, que vai moldar o meu comportamento e vai modificar o meu microcosmos, vai modificar aquele ambiente onde eu vivo e vai me fazer uma pessoa mais parecida com a perfeição divina. Eu não estou dizendo que aquele padrão de comportamento ele vai ser final, porque pode ser que outros padrões de comportamento mais elevados se apresentem para mim e eu tenha
a necessidade de moldar-me a eles mais à frente. Mas tudo se passa por isso. Entender a verdade, raciocinar acima dela e converter a minha forma de pensar e de agir para um padrão mais elevado, tornando-me, assim, cada vez mais parecido com aquele que é o mestre espiritual, que seria Jesus, ou o Pai do céu, né? Eu acho que é assim que a gente faz isso se tornar uma realidade na nossa vida, Lívia. Obrigada, Adriano. Tá. Faz sentido para você? Sim, faz. Uhum. É cada momento, né, da vida, onde você estiver, onde você está com o teu próximo ali, né? É você ver aquilo, o que Jesus faria no meu lugar. Eu sei que é difícil, mas o que eu aprendi, não é, de Jesus? Como é que eu vou amar esse meu irmão naquele momento, né? Eu penso assim. Não é uma coisa fácil, né? Porque é uma coisa assim que você hoje você faz, você está bem, você perdoa, você vê aquilo que você consegue fazer, né? Com o que você tem de melhor. Mas amanhã, quem sabe, eu caio em erro. Então, às vezes eu fico pensando, né? Se você tem fé, muitas vezes é que você não é perfeito, você vai errar muitas vezes. Às vezes você acha que fazendo assim vai dar certo, ou você faz com boa intenção. Então, eu vejo assim, porque se a gente faz com boa intenção, eu acho que essa é a fé, você está tentando, né? Você não é perfeito ainda, mas você está no caminho da perfeição, porque muitas vezes eu me cobrava muito, sabe? Porque eu pensava, nossa, eu estou fazendo assim, não está dando certo, mas, né? Porque às vezes você espera do outro que o outro também corresponda, né? E nem sempre é assim, às vezes você não é correspondido, às vezes você faz o bem, mas o bem não retorna para você, às vezes, mas a gente sabe que esse bem vai retornar sim, em algum momento para alguma pessoa no universo, né? Em algum lugar, porque veja Jesus, mas ele, né, que foi perfeito, fez o bem, fez tudo, e infelizmente as pessoas não entenderam ele naquele momento ali, algumas sim, mas né, foi uma coisa muito triste que aconteceu. Então, eu penso assim, né? Agora eu penso assim, eu digo, Jesus também sofreu. Por mais que você, às vezes, faça, às vezes as pessoas não entendem. Ou você está fazendo errado nos dois, né? Então, eu penso assim, sabe? Na prática mesmo, ali no dia a dia. Lília, você falou uma coisa interessante. E me remeteu aqui a um exemplo prático, tá? Como eu disse no início, eu sou educador físico. Todo educador físico, ele, no início da sua formação, ele precisa recorrer ali à literatura da fisiologia, ele precisa entender como funciona o corpo do ser humano, para que as fórmulas que ele usa no exercício físico façam sentido e gerem alguns resultados. Muitas vezes a pessoa está treinando e não gera o resultado esperado, ou até mesmo gera um resultado que é perigoso para a pessoa, porque ela não está respeitando o conhecimento que já existe na fisiologia. Ela não está respeitando os limites que são seguros para a prática de uma atividade física. Como que a pessoa ela pode, muitas vezes bem intencionada, fazer o mal para uma outra pessoa? Mas por que ela fez o mal? Porque ela negligenciou a verdade. Porque ela negligenciou o que já estava descoberto. Com relação ao espírito, nós também podemos cometer atrocidades. Com relação ao espírito, nós também podemos cometer diversos erros que são danosos demais, ainda mais em se tratando de Urântia, por ser um mundo isolado por conta de uma rebelião sistêmica e planetária. Então, o que acontece? É por isso que Deus ele revela para nós a verdade. Muitas vezes usando um profeta,
muitas vezes usando uma pessoa especial, muitas vezes o próprio Mestre Jesus vindo até nós, e muitas vezes o livro. Então, o que acontece? Isso é porque, às vezes, o que eu acho que é o correto ao prescrever uma atividade física pode estar sendo de mais ou de menos. E, da mesma forma, aquilo que eu acho correto num padrão de serviço a Deus pode estar incorreto. Eu não sei se você está conseguindo compreender que é nesse exato momento em que nós temos a oportunidade de recorrer ao que está escrito. Porque ali a gente vai ter um panorama claro do que é aquela verdade, pelo menos a verdade superficial. Eu te digo uma coisa, ela não vai ser a realidade completa, mas também a realidade completa não pode ir de encontro ao que está escrito, porque senão seria mentira o que foi revelado. Você compreende isso? Então, o livro ou a revelação em si, ela é o ponto de partida até que nós estejamos treinados para assimilar o que é a verdade através da ótica da beleza, da bondade e da verdade. Só que nunca a ótica da beleza, da bondade e da verdade vão estar contra o que está escrito no livro. Elas podem estar mais elevadas, mas nunca contrárias ao que está escrito. É por isso que nós, primeiro, aprendemos e depois que nós estamos treinados, nós vamos conseguir visualizar o que é verdade, o que é bondade em outros lugares, muitas vezes até mesmo no outdoor. Muitas vezes você vai conseguir enxergar a verdade, a beleza e a bondade até mesmo nas atitudes erradas de uma outra pessoa. Só que você vai conseguir enxergar aquilo sobre o ponto didático negativo. Você vai falar assim, gente, isso não é correto, porque você já tem o espírito treinado, você já tem a mente treinada. Mas antes da gente ter a mente treinada, a gente precisa de algo objetivo. E é por isso que existe o livro de Urântia. Que muitas vezes ele vai dizer assim, não, olha só, pá, não gasta muito o seu achômetro ou a sua metafísica com isso. É assim. Então, ele vem para nos ensinar, pelo menos ali, o que é rudimentar, o que é basilar. Depois disso, na nossa vida com o Espírito, aí a gente vai realmente aprendendo o que é bom, o que é melhor, o que é melhor, o que é melhor. Mas tenha certeza que o que é melhor, se passar pelo crivo da revelação e ele tiver ao contrário do que está escrito na revelação, às vezes você tem que falar assim, poxa, mas por quê? Que o que eu acho que é melhor está tão diferente da revelação assim? Será que está realmente certo? Compreende, Lília? Sim. Não, e é interessante que muitas vezes, né, você vê que um certo padrão acontece na tua vida, que você dá a impressão, tem gente que diz assim, nossa, parece que eu chamo essas questões que são erradas, parece que sou um imã para questões assim, né? Então, eu penso assim, olha, cada coisa que acontece, cada fato, que é a condução também do ajustador do pensamento, né? E você deve estar atento para que você comece a trilhar os caminhos de uma maneira diferenciada, porque daquela maneira estava dando um resultado. Então, fazer outro resultado, porque você entendeu? Sim, sim. Bom, de qualquer maneira, para todas as nossas atitudes, né? E assim, para tudo que a gente vive, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui são super bem intencionadas. Eu tenho certeza também que muitas outras pessoas que conviveram com Jesus estavam bem intencionados, mas ao depararem-se com a verdade que era diferente do que elas estavam acostumadas, elas se colocaram numa situação de estresse tão grande que foi complicado para elas exercitar a fé. Porque, cara, quem estava falando era um galileu, uma pessoa sem nenhuma qualificação acadêmica. Para que eles
realmente dessem crédito ao que Jesus falava, era necessário, não só fé, era necessário que eles tivessem humildade para ouvir um galileu, era necessário que eles tivessem a capacidade de descer do pedestal que eles se autocolocaram, e tudo isso é exercício da fé. É dar valor a outra pessoa. Espera aí, deixa eu ver o que aquela pessoa está falando. Através da sinceridade, elas poderiam falar como muitos outros membros do Sinédrio falaram. Espera aí, a gente está sendo injusto. Esse homem fala a verdade. Porque eles se deram o capricho de ouvir o que Jesus falava. Eu tenho um exemplo muito próximo de mim disso aqui. Uma pessoa que estudava a Bíblia comigo condenou o livro de Urântia como sendo diabólico, mas ele nunca leu. Entendeu? Isso é o que fizeram com Jesus. Eles não escutavam o que Jesus falava e o condenavam. Então, é de uma covardia tremenda isso. É necessário que a gente realmente tenha essa concepção de estar sempre dispostos a ouvir e a passar pelo crivo. Hoje eu tenho certeza que muitos de vocês aqui é muito difícil de enganá-los, porque você já tem um crivo por onde passar. Vai chegar um momento em que vocês não vão precisar tanto recorrer às páginas do livro, porque vocês vão entender realmente o que é o caminho do Pai. Mas até lá, eu recomendo, pela prudência, que vocês analisem se realmente é assim como os outros dizem ser. Tudo é necessário passar por um crivo. Se eu dou valor à minha saúde espiritual, eu quero estar longe do erro. Eu não posso chegar lá na frente, muitas vezes em um período de prestação de conta, e falar assim, mas eu não chequei. Por que você não checou? E chegar à conclusão lá na frente de que eu não chequei por preguiça, por indolência. Entendeu? É justamente isso. Legal, obrigada, Adriana. De nada. Mais alguém? Dini, o que você achou desse formato mais curtinho de apresentação? Eu acho mais dinâmico, lindo, e também ajuda muito com todos esses esclarecimentos. Ajuda muito a entender. E também acho que é bom ter oportunidade para as pessoas que quiserem dar seu ponto de vista. Isso ajuda muito também. Pois quando uma pessoa expressa seus pensamentos, suas ideias, isso faz com que a pessoa também esteja mais disposta, aberta para ouvir e receber uma resposta. Eu espero que o Aélio consiga ver a resposta que foi dada aqui. Acho que ele recebeu respostas boas. Espero que ele tenha a oportunidade de refletir. Acho que vai, se ele aceitar a verdade dita no livro, ele vai poder entender melhor, ter mais alegria e paz, contentamento. Isso eu acho. Então, querido irmão, eu acho que a sua palestra de hoje foi muito proveitosa, muito linda, muito instrutiva. Eu gostaria de, se você quer dizer umas últimas palavras para fechar essa reunião. Eu gostaria de terminar me despedindo de todos, né, e dizendo que a minha oração para todos nós durante anos é que realmente essa percepção espiritual ela seja realmente aguçada em todos nós, que possamos ler o livro, ter esse contato com o Pai, buscando sempre a contraparte espiritual. E não só olhar aquelas coisas que são curiosas, mas, nesse sentido, buscar sempre aqueles padrões espirituais que me fazem me tornar
ética, moralmente, intelectualmente, sinceramente, né, de forma a me relacionar mais com Deus de uma maneira mais sincera, e deixar com que esses padrões eles modifiquem o meu caráter, por mais difícil que seja. Isso é viver o reino, isso é viver, estar disposto a seguir a Jesus, né? Ele vem e me segue. Quantos ajustes eu não tenho que fazer na minha vida para que isso? E mais do que tudo, incentivar todos esses irmãos a entrarem no reino e a serem companheiros de Jesus nesse processo de repartir o pão. Quando Filipe chegou para... Acho que foi Filipe que chegou para Jesus e falou, mestre, olha a multidão, né? A gente só tem 3 pães e 5 peixes. Né? Não tem mais nem como ir comprar nada, não. Não tem como comprar. Aí Jesus falou assim, dai de vós o que comer. E hoje ele diz para nós, dai de vós, né? Lilian, dai de vós para eles. Porque a gente tem acesso a uma cesta tão cheia de pão. A gente tem acesso a uma cesta tão cheia de peixes. Dai de vós, pega você, Adriane, e dá para ele. Pega você, Dini, pega você, Maria, pega você, Irene, e dá para o seu irmão isso. Prepara a sua apresentaçãozinha, se coloca como um servo de Jesus. Isso vai fazer você ser um amigo de Jesus, um comprometimento desse. É isso que Jesus quer de nós. Uma fé assim, capaz de tomar o reino como nosso, como uma responsabilidade minha também, uma responsabilidade de cada um de nós. Quando a gente passa do nível de beber só do leitinho espiritual e passa a caminhar com Jesus para Pérea, para Decápolis, para Jerusalém, aí sim, você passa a ser realmente uma pessoa que está ali vivendo os ensinamentos. Essa fé, ela passa a ser uma fé experienciada, entendeu? É um nível acima, onde você deixa de ser aquele ser humano e passa a ser uma pessoa que já conhece os benefícios de uma vida superior e passa a vivê-los aqui na Terra. Meu convite para vocês é que orem nesse sentido, porque quem vai capacitá-los é Deus. Ele que vai capacitar cada um de nós. É isso. Perfeito. Muito obrigada, Adriano. Linda palestra. Muito para pensar, refletir, comungar com o Pai, procurar a vontade do Pai. Isso, maravilhoso. Muito obrigada. Deus abençoe você. A todos e será até a próxima.